Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo de número 8, que diz assim: Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: Levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fica peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei, para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: Conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida do morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: Ó rei, meu senhor, essa é a mulher e este é o filho dela a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: Pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus. Por meio dele, pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim, Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: O seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar de sua doença. Eliseu lhe respondeu: Vá e diga ao rei que ele certamente vai sarar. Porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então Azael perguntou: Por que o meu senhor está chorando? Ele respondeu: Porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar a espada os seus jovens e esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Azael perguntou: Mas o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: O Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Azael deixou Eliseu e voltou para junto do seu senhor o rei, que lhe perguntou: O que foi que Eliseu disse a você? Azael respondeu: Ele me disse que o senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi Zair com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas e os cercaram, e os capitães dos carros de guerra, mas o povo de Jorão fugiu para suas tendas. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Libna também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jeorão e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi, e Acasias, filho de Jorão, reinou em seu lugar. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel,
Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, rei de Israel, se chamava Atalha. Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Casias foi com Jorão, filho de Acabe, e Ramote de Gileade, para guerrear contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite de descanso, por mais um dia em que o Senhor nos deu para viver e nos permite levantar, acordar e viver para a tua glória. Te louvamos por essa porção da sua palavra, que mais uma vez nos mostra como o Senhor é grande e poderoso. O Senhor é quem estabelece reis e tira reis. O Senhor é que coloca alguém numa posição de autoridade e o Senhor mesmo tira. Louvado seja o teu nome. Muitas vezes não temos o quadro todo e queremos fazer questionamentos, julgamentos, perguntas, indagações que muitas vezes não nos diz respeito. O que nos importa é crer que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Adorar, louvar o Senhor, bendizer o teu nome e buscar a tua face. Buscar viver de forma que agrade ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo livre acesso que temos à tua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza cada vez mais à tua palavra, à tua presença. Que o Senhor nos dirija numa vida de devoção diária ao Senhor, de submissão ao Senhor, de obediência ao Senhor e à sua palavra. Que o Senhor visite os nossos lares, que haja paz, harmonia e comunhão no nosso meio. Haja perdão, haja reconciliação, haja salvação no meio das nossas casas e das nossas famílias. Clamamos também em favor dos enfermos, para que o Senhor os cure e os liberte. Também por aqueles que estão aflitos, angustiados e depressivos. Que a mão do Senhor seja estendida sobre eles, trazendo paz, trazendo reconciliação, trazendo salvação. Abençoa, Senhor, a tua igreja, fortalece a tua igreja, revigora a tua igreja. Que a tua igreja seja luz no meio das trevas e proclame com ousadia as boas novas de salvação em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo nesta nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.